Olá, povo concurseiro, professor Ricardo Russo, passando por aqui porque eu preciso dividir com vocês algumas coisas ainda relacionadas às questões do bloco 4, em especial lá do CNU. Mas o vídeo que eu vou falar hoje vai abordar um pouquinho as liminares que estão sendo concedidas, as respostas justificativas da CESGRAN-Rio ao bloco 4. Mas eu também, o que eu vou trazer aqui também interessa para todo mundo que está fazendo concurso público e todo mundo que precisa da redação, porque a gente percebe que boa parte dos candidatos não entende direito como é avaliada a sua redação. Legal? Então, isso é uma questão técnica importante, porque não vai perceber, ou não sabe, ou não conhece as irregularidades desse processo. E as irregularidades, no caso do CNU, foram diversas. Eu vou apontar algumas aqui, inclusive outras que eu ainda não apontei. Já fiz vários vídeos sobre isso, mas as irregularidades elas prosseguem. Eu tenho recebido praticamente todos os dias candidatos que receberam novo prazo para fazer recurso administrativo, que é assim que está acontecendo, né? Você entra com a ação ordinária, pede a motivação do ato público, porque não houve justificativa na hora de se fazer o recurso administrativo, só deram a nota, que é absurdo, só deram a nota. Olha, ganhou a nota X, agora tem 2 dias de prazo para recorrer, mas vai recorrer em relação a quê? Eu não sei o que foi descontado, legal. E aí depois é que eles deram, depois na concessão das liminares, as respostas liminares, apareceram as tais justificativas com uma nova régua de correção, que não coincidia com aquele espelho original. Então, há uma série de irregularidades. E hoje, eu peguei mais alguns casos para vocês que estão fazendo CNU, estão recebendo as justificativas, tem que entrar com recurso administrativo, novo recurso administrativo, e vou dar algumas dicas importantes. Mas isso é para todo mundo, né? Quem vai fazer redação, quem tem que fazer recurso administrativo agora, por exemplo, tribunal, hoje é dia 4 de janeiro, o TSE unificado, nós teremos agora, no meio do mês, recurso administrativo. Então, eu preciso saber como é que faz um recurso administrativo, né? Então, eu tenho visto aí absurdos de recurso administrativo, o pessoal bota bibliografia, inventa um monte de coisa. Recurso administrativo é uma coisa simples, porque ele vai pontualmente contestar a nota que foi dada. Por isso que você precisa saber a motivação do ato público, ou seja, você precisa saber o que foi descontado, o que não aconteceu no CNU e não tem acontecido de maneira recorrente com várias bancas aí, né? O caso agora do Correio, vai ter agora o prazo também recursal para você entrar com recurso administrativo em relação à redação. E essa banca que fez o Correio, BFC, é uma banca também que não apresenta justificativa. Não apresenta justificativa. Então, isso não é um problema exclusivo da CESGRAN-Rio, né? Então, a gente está, claro, colocando a CESGRAN-Rio na cruz, mas não é só a CESGRAN-Rio, não, legal? Então, são poucas as bancas que trabalham corretamente. Eu tenho já insistido isso aqui. Por exemplo, vamos ter prazo agora para o TSE, e o TSE, CESP Brasília. CESP Brasília é outro departamento. Só para você ter uma ideia, eles produzem uma régua de correção que serve como baliza para você saber o que você errou, o que não errou, quanto valia cada um dos itens, sempre são 3 itens propostos a gente já sabe na CESP, quanto vale cada um, legal, você já sabe de antemão, CESP é assim, que não aconteceu no CNU, e você tem prazo recursal, prazo para contestar a régua. Então, isso aconteceu, houve prazo para contestar a régua. O CNU não teve isso, o CESGRAN não teve isso, e IBFC, Correios, não dá prazo para você contestar a régua, porque nem apresenta uma régua. Então, essas irregularidades, elas vêm, e eu venho brigando contra elas sistematicamente há um bom tempo. Há bom tempo que eu venho brigando com essas bancas por essas irregularidades. Então é importante que você que vai fazer concurso público vai ter que fazer redação hoje. Você sabe que a redação é praticamente os bons cargos aí todos têm a produção textual, ou é a questão discursiva presa ao programa, ou aquela dissertação argumentativa mais ampla, mas enfim, vai precisar produzir um texto. Meu curso Jornada de Redação está renovado, bonitinho para você, serve para qualquer concurso. 9, 10 aulas programadas, correção de textos, mais material didático, explicando, dando exemplos de redação, exemplos de propostas de todas as bancas, CESP, IBFC, o que você quiser.
Então, é um curso amplo, que serve para todo mundo, com a correção, então, da parte teórica e a parte prática. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para você, o link para você pegar mais informação sobre esse meu curso. Então, fica ligado aqui, olha só o que eu vou mostrar para você, olha só. Vamos lá. Então, hoje eu peguei uma candidata que tinha prazo recursal, 2 dias, né? Lembrando a vocês que a gente está em férias forenses até o dia 20, mas os prazos do CNU eles estão rolando, quer dizer, as liminares estão sendo dadas, foram dadas, a Cisgran Rio ela está respondendo, dando justificativo e pedindo 2 dias. 2 dias, como sempre, de prazo, que é o legal, 2 dias para você dar um novo recurso administrativo. Então, isso está rolando ainda. Legal? Então, hoje, de novo, apareceram vários casos. Teve um caso importante aqui de uma candidata, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Olha só. Então, isso aqui é o textinho da Cisgran Rio, dando a justificativa, tá? Elas são mais ou menos padronizadas, as justificativas, tá? Os descontos na parte de idioma, né? A parte de, portanto, de linguagem, né? Norma culta, etc, etc. E aí, diz assim, o texto apresenta desvios ortográficos, textuais, léxico-gramaticais, que justificam a nota que lhe foi conferida, não sendo devida, tempestiva ou adequada a qualquer emenda que se alvitre. Você viu que isso aqui é o textinho padrão, eles estão repetindo isso sistematicamente aí nas justificativas às liminares, as respostas liminares, legal? Bom, então, por que houve desconto? Houve desvios ortográficos. Legal, né? Então vamos ver qual foi a nota aqui, para você entender. Ó. Então, a nota foi a seguinte, na parte de idioma, que a parte de linguagem incorpora toda a questão da linguagem, eles subdividiram em 3 itens. Essa subdivisão apareceu posteriormente, no edital não se sabia disso, na hora que foi feita a régua e deram a nota da redação não se sabia disso, só ficou sabendo depois, então, irregularidade. O aspecto ortográfico, a parte de ortografia, aí entra a grafia correta das palavras, incluindo acentuação, separação silábica, isso que é ortografia, tá, gente? Então não confunda, ortografia é a correta grafia da palavra. Ortografia, correta grafia da palavra. Então é comum, numa prova de concurso público, se separar os desvios ortográficos dos outros desvios gramaticais. Aí entram os aspectos gramaticais. Aí são os desvios de morfossintaxe, a gente chama de morfossintaxe, né? Morfologia e sintaxe. Então, os erros de pontuação, regência, concordância, a crase entra aqui também, legal? Entram em aspectos gramaticais. Mas o ortográfico, especificamente o erro, a grafia correta da palavra, incluir separação silábica, acentuação, valia 15 pontos. O candidato perdeu 5 pontos. Os aspectos textuais, que é uma coisa mais subjetiva, né? Porque ortografia é ortografia, né, gente? Tá errado ou tá certo. Aspectos textuais, valiam 10 pontos, perdeu 5 pontos. E aspectos gramaticais, valiam 25 pontos, perdeu também 5 pontos. Quer dizer, a candidata perdeu 15 pontos, portanto. Dos 50 possíveis, ela ficou com 35. E a gente sabe que qualquer alteração aqui muda a classificação do candidato significativamente. Bom, o importante é o seguinte, isso tem acontecido com muita regularidade. O que eles disseram aqui? Eles descontaram 5 pontos de ortografia e disseram aqui, ó, apresenta desvios, no plural ainda, ortográficos. Mas, nas justificativas, não aparece nenhum desvio ortográfico. Então, a justificativa não justifica, só diz assim, ó, teve desvios ortográficos, mas não diz quais são. Aí você vai olhar e ler o texto do candidato, não tem desvio ortográfico. E o desvio ortográfico, gente, não tem subjetividade. Tem acento ou não tem acento, está separado silabicamente corretamente, é grafado com cedilha, com 2 S, não tem subjetividade. Então, não tem desvio ortográfico. Mas descontaram 5 pontos e não apresentaram a justificativa. Ou seja, a justificativa que está sendo dada às liminares, muitas vezes ela vem incompleta. E não é a primeira vez que isso acontece. Eles fazem afirmações, dão desconto, dizem que houve erros, mas não dizem quais são exatamente esses erros. Então, aqui, por exemplo, não apontaram no candidato nenhum erro ortográfico, apontaram os erros de sintaxe, de pontuação, de crase, mas não ortográficos. Ou seja, não justificaram os 5 pontos, que são importantíssimos para essa candidata, porque ela de 35 passa para 40 pontos na parte de idioma. Isso muda bastante e significativamente a classificação dela. Então, isso não aconteceu só com essa candidata, isso tem acontecido de maneira recorrente, as justificativas estão sendo incompletas,
É legal se a gente... Aí, claro, quem está acostumado como eu a olhar isso, eu vou olhar, já vejo, ó, está incompleta a justificativa. Então, isso é outra irregularidade em cima de todas as irregularidades, né? Então, a gente fez o recurso administrativo, contestou isso, a gente vai verificar, vamos ver o que vai acontecer com esse recurso administrativo, tá bom? Bom, outra coisa que tem aparecido, eu já fiz um vídeo sobre isso também, eles estão descontando muito e estão puxando bastante isso, né? A questão do paralelismo. Então, aponta aqui na linha 4 que houve o erro de paralelismo. Qual foi o erro? Para quem ainda não sabe o que é paralelismo, lá no meu curso a gente fala de paralelismo, dá exemplo. A gente previne o candidato para a possibilidade de ser descontado por paralelismo, que muitas vezes o candidato não está atento a isso. Então, aí é uma frase muito comum que apareceu bastante nas redações que os alunos produziram, porque está dentro do campo de significado do assunto. Então, o direito à segurança e saúde. Então, o que é o paralelismo? Quem tem direito a, você viu a preposição a aí, mais o artigo da palavra segurança, porque é feminino. Então, houve a contração dos dois azinhos, da preposição mais o artigo, e aí deu a famosa crase, né? Direito à segurança. Mas segurança e saúde são palavras paralelas, ou seja, elas têm a mesma função sintática na frase, elas estão coordenadas entre si, alinhadas, uma do ladinho da outra, são dois substantivos femininos. Logo, como elas têm a mesma função sintática, elas precisam ter o mesmo tratamento, o que equivale a dizer que se na frente de segurança existe uma preposição fundida com artigo, por isso a crase, na frente de saúde precisaria ter também essa mesma crase, porque é o mesmo tratamento. Paralelismo sintático é isso. Palavras que têm a mesma função sintática precisam ter o mesmo tratamento. Se elas são antecedidas por preposição, todas aquelas que estão coordenadas vão ter que ter essa preposição. Então, tinha necessidade de trabalho, de estudo, de diversão. A repetição da preposição é decorrência do paralelismo. Você vai dizer, poxa, mas está repetindo, é feio. Mas é o paralelismo, vai precisar. Né? Tem bancas que descontam isso. Eu trabalho com o Enem, por exemplo, trabalhei com o Enem, não trabalho mais, eu trabalhei com o Enem 10 anos na minha vida. E o Enem não está descontando paralelismo. Né? Então, não é uma coisa pacificada. Há erros e erros de paralelismo. Esse erro de paralelismo, que é a ausência da preposição e do artigo, não tem implicações semânticas, não tem maiores implicações aqui. Inclusive, as próprias justificativas da Cesgran-Hill, que eu tenho lido, tem erros ortográficos, tem erros de paralelismo, mas tem muitos erros de paralelismo. O próprio espelho de correção que foi dado lá, tinha erro, o mesmo problema de paralelismo que está apontado aqui. Né? Então, isso aqui é um erro? Não, isso aqui já está superado, né? Você vai ver, escritores, a imprensa de modo geral, não vai botar essa repetição da preposição mais o artigo ali. Isso já é uma coisa superada, completamente superada. Então, não é uma coisa pacificada, já é aceito. Tem bancas que não descontam. E se for descontar, vai descontar mesmo, porque no seu texto vai ter um erro ou outro de paralelismo, né? Então, na verdade, o que a gente está percebendo na banca? Ela precisa encontrar erros que justifiquem a nota. Por quê? Porque foram notas mal dadas, foram notas que não foram bem avaliadas. Tá, mas por que é que não foi bem avaliado? Por um simples motivo. De novo, eu vou pegar a banca CESP, que fez agora o TSE, você vai ter prazo para fazer o recurso administrativo. É outra. Está tudo claro, você sabe qual é a régua, teve prazo para a régua, você sabe que a régua, quanto vale, são 3 itens, quanto vale cada item. Então é tudo muito transparente. Como é feita a redução da nota naquela equaçãozinha comum, né? A redução da nota em função dos desvios gramaticais, né? E ali são desvios gramaticais, não se fala em coesão nem coerência. Coesão e coerência entra na parte de conteúdo, na parte de linguagem entra só desvio gramatical. Desvio gramatical, assim, tem crase, não tem crase, tem acento, não tem acento. E quando eles dão, CESP, quando dá para você o resultado da sua redação, a nota, ele vai dizer em que linha houve o erro gramatical. Vocês da Rio não botou uma nota lá e não disse nada, não apontou onde está o erro. Né? Então, olha a diferença. Mas uma outra irregularidade, que é uma questão técnica, que os laudos que eu tenho feito, eu aponto isso, os laudos do laudo, quando eu faço um laudo de todo o processo, não só da redação. Não é? O laudo, que vai junto com a ação, que é para dar mais sustentação à ação, ele tem que falar sobre todos, tem que abordar todos
as irregularidades constantes. E uma questão técnica que é importante, que pouca gente sabe disso, por isso que eu estou aqui falando isso para vocês, né? Porque eu preciso que vocês entendam, e isso é uma das funções desse canal, como funciona essa correção. Você precisa conhecer esses critérios. Você precisa saber como isso funciona. Então, olha só, geralmente o caso do CESP, a parte de conteúdo é corrigido por 2 avaliadores. E esses 2 avaliadores vão dar a nota, e a nota que vai ficar é a média. Isso dá mais equanimidade, né? Um avaliador, às vezes, é mais rigoroso, enfim. Então, 2 avaliadores garantem mais equidade na nota. Portanto, não há tanta discrepância na nota. Por que foram discrepantes as notas da Cisgran-Rio? Porque só foi um avaliador. Um cara só deu a nota. Então, eu peguei agora mesmo, um candidato me mandou aí, agora pelo meu WhatsApp, pedindo para eu dar uma olhada, porque eu examino sem cobrar nada, faço aquelas exame preliminar, e dos 50 pontos de conteúdo, o candidato tirou 10 pontos. 10 pontos é quase nota de tangenciamento total. E aí você vai ver o cara seguiu um roteirinho bacana, uma coisa ou outra para ser descontada, mas ele ficou com 10,50. Mas por que essa discrepância absurda? Por que essa nota tão fora da realidade? Porque foi só um avaliador. Se houvesse 2 avaliadores, você ia ter isso mais justo. E CESP vai mais além. CESP diz o seguinte, olha, se a nota do primeiro divergir em mais de 25%, depende do edital, né? 25%, às vezes é 25%, às vezes é 30%, divergir mais de 25% ou 30%, né, da segunda nota, haverá uma terceira correção. Né? Então, você vê que existe, inclusive, uma margem de segurança que a gente chama de discrepância. O Enem é 20% essa margem. Se tiver uma discrepância de nota de 20%, você vai ter uma terceira correção. Por que as bancas não fazem 2 correções ou 3 correções? Porque isso implica custo, só por isso. Legal? Então, pouca gente sabe disso, porque implica custo. Porque imagina, a quantidade de redações corrigidas, vai 2 corrigir? Vão 2 corrigir? Pode ter 3 ainda, se tiver essa margem de discrepância, mas esse cuidado o CESP tem. Legal? Então, por isso que o TSE unificado é outro papo, legal? Mas Cisgran-Rio pecou barbaramente em relação aos cuidados técnicos que aconteceram. E esses pecados, gente, eles continuam se replicando nas justificativas das liminares, como eu estou mostrando para vocês, né? Não estão justificando a nota, né? Não justificaram o desconto de 5 pontos na nota de ortografia dessa candidata. Então, para aqueles candidatos que vão fazer concurso público, fiquem atentos a essas regras. Você precisa saber que existe prazo para contestar a régua. Você precisa saber que você precisa ter, pela motivação do ato público, você precisa saber o que exatamente foi descontado para você fazer um recurso administrativo em cima daquilo que foi descontado. E não tem que fazer, como aconteceu com o Cisgran-Rio, você teve que fazer um recurso administrativo abordando todos os aspectos, porque não sabia qual foi o desconto, onde foi descontado, isso é um absurdo. Legal? Uma irregularidade brutal. Uma nova régua de correção foi feita, irregularidade. Né? As questões, a questão do bloco 4, repleta de ambiguidades, mal construída, não é? Então, que gerou ambiguidade em relação a uma dupla compreensão possível, e estão descontando, não estão levando em conta isso. Mas, enfim, o problema está posto. A gente acha que o meu trabalho aqui é justamente esclarecer vocês do problema, para que a gente possa melhorar nosso rendimento, né? E estar preparado para enfrentar essas redações. Agora você tem um ano maravilhoso, com vários concursos todos, com os legais todos com redação, né? Ela é indefectível, estará lá. Então está na hora de aprender, quem ainda não aprendeu. E muitos candidatos a gente percebe que um pouquinho de treinamento aqui e ali, um pouco mais de concentração, teriam tirado notas melhores. Né? Então, a gente sabe que um detalhe ou outro na nota da redação vai mudar significativamente a posição do candidato. Então, vamos lá, gente. 2025 chegou, a gente tem muita coisa boa em 2025, tem muita redação, está na hora de aprender, então dá uma olhada aqui no meu vídeo aqui, que eu deixo para vocês aqui o link para você se informar a respeito do Jornada de Redação, curso completo, com todo aquele trabalho que o prof teve na vida dele há mais de 30 anos, 35 anos em sala de aula, ensino médio, curso pré-vestibular, concurso público. Então, eu faço uma
apostila bacaninha, muito didática para você saber o caminho das pedras e a correção da sua redação. Então, tudo isso nesse curso Jornada de Redação. Tamo junto aí?